Então, pessoal do sexto ano, estamos aqui para a nossa aula 2 dessa semana 11. Nessa aula nós vamos falar especificamente sobre Atenas. E quando a gente falar agora sobre Atenas, vocês lembrando que nós vimos na nossa aula 1, vocês vão perceber as diferenças, as características que tornaram cada uma delas específicas e, inclusive, modelos diferentes para as outras cidades gregas cidades-estado gregas que estavam se desenvolvendo naquela mesma época, tá bom? Então vamos lá. A cidade de Atenas, enquanto a cidade de Esparta foi fundada pelos dórios, lá no meio da península do Peloponeso, sem conexão com o mar, a cidade de Atenas foi fundada pelos jônios, né? Lembra dos povos aqueus, jônios, eólios e dórios? Então ela foi fundada pelos jônios no litoral da Ática, que é um pouco mais para o norte, um pouquinho mais para o leste, e no litoral de fato, bem na borda da água ali, bem na borda do mar, bem pertinho do mar, e por isso, por eles estarem muito próximo do mar, o comércio marítimo foi absolutamente fundamental para o desenvolvimento da civilização ateniense. Tá? Isso é sempre muito importante perceber que comércio marítimo foi um dos aspectos mais centrais no desenvolvimento da civilização ateniense. Beleza. Agora, enquanto a sociedade espartana tinha a organização deles específica, a sociedade ateniense também tinha. Então lembra de novo aquela ideia da pirâmide social. Vamos tentar entender a pirâmide social, a estrutura da sociedade de Atenas. Beleza? Então, a sociedade ateniense tinha por classe mais alta, classe dominante, no topo da pirâmide deles, os eupátridas. Quem eram os eupátridas? Eles eram aqueles descendentes dos páteres. Lembra na aula passada, na semana passada, que eu falei que tinha os genos, e dos genos quem era o líder era o páter, que era o homem mais velho, e conforme foi passando o tempo, essa sociedade ela foi se dividindo, né, ela foi crescendo, e ela meio que se dividiu entre aqueles que eram os mais próximos do páter, aqueles familiares mais próximos desse núcleo mais duro da família, digamos assim, e aqueles que tinham uma familiaridade, uma proximidade familiar menor, eram mais fora, digamos assim, dessa estrutura. Então, esse grupo mais próximo daqueles descendentes originais foram, no caso de Atenas, os eupátridas. A palavra eupátrida queria dizer bem-nascido. A noção que a gente tem em tantas outras civilizações do que seria uma nobreza, tá? Fazer parte do grupo dos eupátridas dizia respeito tão somente à hereditariedade, a de quem você era filho. Ah, então você é filho de um eupátrida? Você é um eupátrida. Você não é filho de um eupátrida. Pode ser riquíssimo, mas você não é filho de um eupátrida, você não faz parte dessa classe social mais importante. Então tem bastante uma proximidade com a noção de nobreza que a gente vê em outras civilizações antigas e até civilizações que vieram depois da Grécia Antiga, que a gente vai ver Roma, Idade Média, enfim, tá bom? Esses eupátridas, sendo esses cidadãos hereditários, bem-nascidos, eles eram donos das melhores e mais férteis terras da região. Tá? Então as melhores terras da região de Atenas estavam nas mãos dos eupátridas. Eu disse que a sociedade ateniense era dividida em 3 grandes grupos, mas assim, tinham outros. Eu estou simplificando porque Jesus Cristo é uma confusão. Então agora eu vou falar do segundo grupo. Esse segundo grupo tem 3 divisõezinhas ali dentro, tá? Mas vamos entender como um grupo único, que era mais ou menos assim, quem não era nem a classe mais baixa, nem era a classe mais alta e dominante. Tá bom? É o que a gente chamaria de classe média, bem entre aspas, esse classe média aqui, porque não se encaixa muito na realidade grega, tá? Mas vamos tentar entender dessa forma que fica mais simples. Essa classe intermediária, que não eram os eupátridas e não eram os escravos, tá? Que eu vou falar daqui a pouquinho, eles eram, vou falar o nome aqui, mas não precisa guardar, tá? Inclusive nem tem, eu acho, esses nomes no poliedro. Mas de novo, não precisa guardar. Eram os demiurgos, eram os georgóis e eram os tetas. Quem eram esses? Eram os pequenos proprietários de terra, eles tinham um pedacinho de terra, não era uma terra muito boa, eram comerciantes, eram trabalhadores livres, então ele não era escravo, mas ele não tinha terra e ele tinha que trabalhar na terra dos eupátridas para ter uma forma de sobreviver. Então era essa classe para quem
quem a vida, digamos assim, não estava garantida. Não era algo assim tão simples sobreviver como era para os eupátridas, que nasciam com terras muito boas, com muitas terras nas mãos deles. Tá? Essas classes intermediárias, muitas vezes, por conta dessa divisão da sociedade ateniense, elas acabavam, uma hora ou outra, muitos deles acabavam se endividando para conseguirem sobreviver. Eles acabavam pedindo dinheiro emprestado mesmo para os eupátridas para conseguir sobreviver, e muitas vezes eles não tinham como pagar. Porque se ele já estava tendo dificuldade antes, agora que ele pediu o dinheiro emprestado, ele tem que pagar a vida dele e mais a dívida. Né? Então, mais ou menos como hoje, quando a gente acaba pedindo empréstimo no banco. Se já estava difícil antes, agora você vai ter que pagar a sua dívida, o seu custo de vida, que você já não estava dando conta, e o empréstimo do banco. Enfim, eles acabavam se endividando e muitos deles se tornando escravos por dívida para os eupátridas. E daí a gente vai para o terceiro grupo, para o grupo mais, digamos assim, desfavorecido na sociedade ateniense, que era o grupo dos escravos. Tinham escravos por guerra, porque Atenas também fazia guerra contra outras civilizações. Então aqueles povos que eram derrotados na guerra acabavam se tornando escravos em Atenas. E tinham também os escravos por dívida, que eram escravos enquanto estavam pagando a dívida que os levou a essa condição. Beleza? Então tinha lá em cima os eupátridas, donos das terras, bem-nascidos, nobres praticamente, a classe intermediária, tá? Que eram esses pequenos proprietários de terras, que eram comerciantes, que eram artesãos, e a classe mais desfavorecida, que eram os escravos, tá? Que os escravos, assim como na civilização espartana, eram aqueles que faziam os trabalhos mais extenuantes, mais cansativos. Era a imensa maior parte daqueles que trabalhavam nas terras dos eupátridas, tá? Eram aqueles que faziam os trabalhos braçais, que trabalhavam em mina e tudo mais. Beleza? Tinha um outro grupo que nem era considerado, digamos assim, como parte da sociedade ateniense, que eram os metecos. Metecos eram estrangeiros, era quem não era de Atenas, era quem era de outro local, que vinha se estabelecer em Atenas para, muitas vezes, na maior parte das vezes, eles eram comerciantes, tá? Mas eles nem eram considerados como parte da sociedade ateniense, eles eram estrangeiros. Beleza? Nesse momento, quem era cidadão em Atenas? Eram os eupátridas. Só os eupátridas, tá? Só aqueles bem-nascidos que eram donos das maiores terras, das terras mais férteis. Beleza? Agora, pensa, considerando isso que eu acabei de explicar para vocês, vocês conseguem perceber que essa divisão, essas características dessa pirâmide social tem muita desigualdade. Né? No caso de Atenas, essa desigualdade, conforme ela foi passando o tempo, ela gerou muitas revoltas. Muitas revoltas. Revoltas populares mesmo, de fato. E por conta dessas revoltas, pensa comigo, lá no topo tinham os eupátridas, mas eles não eram a maioria da sociedade, eles eram os mais poderosos, mas eles eram minoria, eles eram poucos em comparação às classes intermediárias e aos escravos. E quem estava sofrendo eram essas classes intermediárias, esses escravos, era um número muito maior de pessoas. Esse grande número de pessoas se revoltou e em um determinado momento os eupátridas acharam melhor falar assim, ó, se nós não fizermos nada, se a gente não mudar nada, eles vão continuar se ferrando muito, né? Eles vão continuar sendo muito prejudicados, a desigualdade não vai diminuir, e eles vão perceber que uma hora ou outra eles são muito mais numerosos do que nós, e eles vão acabar conosco. Vão dar fim na gente, né, nos eupátridas, e eles vão dominar essa cidade. Então eles falaram, a gente tem que fazer alguma mudança, a gente tem que mudar alguma coisinha, tornar a vida para eles um pouquinho menos difícil, não é perfeito, é um pouquinho menos difícil ao ponto deles não se revoltarem completamente e não acabarem com a gente. Então eles fizeram reformas, eles fizeram mudanças na sociedade ateniense para tentar amenizar os motivos das revoltas. Tá bom? Então vamos para essas reformas, para essas mudanças. A primeira dessas reformas, ela foi a reforma feita por um legislador, por um cara que foi escolhido por eles, chamado Drácon. Qual foi a mudança que o Drácon fez? O Drácon, na reforma dele, ele colocou todas as leis que existiam na civilização ateniense no papel, digamos assim, porque eram leis orais.
Eram leis que ficavam, digamos assim, que eram passadas de pai para filho nos mitos, nas histórias da sociedade ateniense. Mas assim, pensa, numa sociedade muito desigual, onde as leis não estão escritas, quem tem o poder de manipular essas leis? As classes mais altas. Então os eupátridas, eles estavam sempre meio que ferrando mais ainda as outras classes sociais, porque eles mudavam as leis na hora de aplicá-las. Porque, de novo, nada dizia que a lei era especificamente de um jeito A ou de um jeito B. Então, eles foram e falaram assim, tá bom, vamos colocar as leis no papel, porque daí a gente vai dar mais segurança para essas classes mais desfavorecidas, a gente vai falar que agora, ó, as leis estão aqui, a gente não consegue mais mudar, a vida de vocês vai ficar mais fácil. Só que, obviamente, eles, sendo a classe mais favorecida, eles também deram uma manipulada na reforma. O que eles fizeram? Quando eles colocaram as leis no papel, eles fizeram com que as leis que afetavam diretamente a vida das classes mais baixas, das intermediárias e dos escravos, fossem muito rígidas. Então, um crime que era comumente cometido por um eupátrida, como um roubo de terra, que acabava tendo de roubar terra de uma outra classe intermediária. Imagina, tem um pequeno proprietário de terra e daí vem um eupátrida super poderoso, com muita importância na cidade, toma a terra dele e ele não consegue resistir, ele não consegue ter autoridade para falar, não, essa terra é minha, entende? Então um crime como roubo de terra dos eupátridas tinha uma punição amena, uma punição tranquila. Tipo, não faz mais isso, hein? Coisa feia. Entende a lógica? Agora, um crime cometido comumente pelas classes mais favorecidas, como, sei lá, roubo de comida para sobreviver, tá? Para não morrer de fome, passou a ter uma punição muito pesada. Uma punição muito pesada. Tipo, um exemplo, não sei se era exatamente assim, mas era uma punição super pesada. Tipo, a gente descobriu que alguém roubou comida, corta a mão do cara. Arranca a mão do cara, para ele não roubar mais. Então, essas reformas do Drácon ficou associado a ele como leis draconianas. O que são leis draconianas hoje? São leis muito pesadas, muito intensas, com punições muito intensas, tá? Mas foi o primeiro passo de uma mudança. Agora tinham as leis escritas no papel. Não dava para qualquer um tomar as leis da forma que bem entendesse. Mas, como vocês perceberam na explicação que eu fiz da reforma draconiana, não foi uma vantagem assim tão grande, inclusive não mudou muito a vida das classes mais desfavorecidas, então foram necessárias outras reformas. A segunda reforma foi a reforma feita pelo Solon. O Solon ele já fez algumas coisas mais significativas. Por exemplo, ele proibiu, ele acabou com a escravidão por dívida. Ele falou assim, essa história de escravidão por dívida está complicando muito a vida das classes mais favorecidas. Ninguém mais de Atenas pode se tornar escravo por dívida. A pessoa pode ter que trabalhar muito, mas ela não tem que se tornar escravo. Ela vai pagar conforme ela conseguir, mas sem virar escravo. Isso já fez uma grande diferença, mas ainda não solucionava todos os problemas. E ele faz outra mudança. Ele fala assim, essa história de só os eupátridas decidirem as coisas mais importantes não está dando certo porque eles decidem só baseado na vida deles, na vida de quem é muito rico. Então a gente tem que colocar um pouco das outras, digamos assim, das outras classes sociais em uma forma de participar da política. Ele cria a eclésia. A eclésia é como se fosse uma assembleia onde participavam os eupátridas e alguns poucos representantes das outras classes sociais. Isso já fez uma diferença bem maior. A reforma do Solon já coloca, digamos assim, um pouquinho mais de poder nas mãos das classes intermediárias e das classes mais desfavorecidas. Mas ainda não fez uma grande diferença ao ponto de transformar Atenas em uma democracia. Quem fez isso? Quem fez isso foi o Clístenes. Clístenes foi, digamos assim, o terceiro reformador, foi o terceiro cara que veio para tentar fazer a diferença e diminuir essas revoltas populares, e ele de fato estava pensando, aparentemente, né, a compreensão que eu tenho hoje, ele estava pensando de fato nessas classes mais favorecidas. Ele cria um sistema, que é o que nós vamos chamar até hoje de democracia, onde ele tenta colocar de fato o poder de decisão nas mãos do povo, de que a vontade da maioria das pessoas seja de fato o que vai ser feito.
não a respeito de poder aquisitivo, não, a maioria das pessoas, independente da pessoa ter muito dinheiro ou pouco dinheiro, se tiver a maior parte dessas pessoas, independente de dinheiro, independente de poder, que elas sejam, que elas tenham a sua vontade feita, maioria. Democracia. Por que democracia? Porque ele cria os demos. Eu vou tentar resumir aqui, porque não precisa entrar muito em detalhes nisso no sexto ano. Mas assim, como se ele pegasse todo o território que fosse de Atenas, imagina que você vê um mapa de todo o território que é de Atenas. Tem a cidade, tem os campos em volta, e ele dividisse cada um desses territórios num pedacinho. Como se ele fizesse vários pedacinhos de terra divididos, e cada um desses territórios era um demo. E ele pegou toda a população que existia em Atenas e distribuiu igualmente por esses territórios. Então, nós temos, vamos supor, 100 demos, tá? Tem 100 pedacinhos de terra. E nós temos 1000 eupátridas. Então, em cada demo vai ter 10 eupátridas. E daí a gente tem então 100 demos e nós temos 10.000 pessoas da classe intermediária. Então, em cada um dos demos nós vamos ter 100 aí por 10.000, vai ter 100 de cada classe, dessa classe intermediária. Então ele dividiu igualmente a quantidade de cada classe social para cada um dos demos. E ele fez toda uma estrutura de qual seria o poder de decisão política de cada uma dessas classes nesses demos. Enfim, e depois ele juntava a opinião de cada um dos demos para tomar as decisões mais importantes de Atenas. Professor do céu, você falou uma confusão maluca agora. Calma, não precisa guardar isso exatamente agora. Tá? É só vocês entenderem que o Clístenes fez uma reforma, ele criou toda uma estrutura para que o povo, para que a maioria das pessoas que faziam parte de Atenas, a maioria dos cidadãos de Atenas tomassem as decisões segundo a vontade dessa maioria. Professor, mas daí ele colocou todo mundo participando? Não, tá? Não é isso. O conceito de cidadania que nós temos hoje no Brasil é todo homem ou mulher acima de 16 anos, na verdade, que pode começar a votar, que não tenha dívida com o Estado, que não, sabe, que a gente tem um conceito de cidadania hoje muito amplo. Na época, ser cidadão era, com a reforma do Clístenes, não era mais só os eupátridas, eram todos os homens acima de 21 anos de idade, filhos de pai e mãe atenienses. Ou seja, não pode ser estrangeiro, não pode ser muito jovem e não era nenhuma mulher. Tá? Então, o conceito de cidadania dele, ele ampliou, porque não eram só os eupátridas mais. Tá? Se o cara fosse de qualquer uma das classes intermediárias ali, fosse homem, acima de 21 anos, filho de pai e mãe atenienses, ele participava da eclésia a partir daquele momento. Tá? Da ágora, vocês vão ver, daqui a pouco eu vou falar disso. Mas não era um conceito de cidadania, digamos assim, amplo e restrito que nós temos hoje, tá bom? Mas já era algo muito maior, muito mais participação popular nas decisões, e a reforma do Clístenes levou, digamos assim, as revoltas de Atenas se tornarem muito pequenas, muito menos importantes, e a partir da reforma do Clístenes, Atenas ganhou muito poder, muita importância, ela se abriu muito ao comércio, ela se tornou muito rica, democrática, bem entre aspas esse democrático, porque hoje ser democrático tem esse valor de participar praticamente todo mundo, na época era de participar os homens acima de 21 anos, filho de pai e mãe ateniense, mas já participava muito mais gente do que antes. Atenas passou a valorizar muito as artes, tá? A educação da população ateniense era muito diferente da educação espartana. A educação espartana, como eu falei na aula 1, era uma educação muito militar. Né? Eles levavam as crianças com 7 anos, faziam treinamento militar, não sei o que, se tornavam bons guerreiros. Em Atenas, não. Era uma educação que não tinha praticamente nada a ver com o treinamento militar. Os meninos atenienses, tá? De novo, tem essa diferença de gênero. Os meninos atenienses, eles eram tutelados, eles eram acompanhados por um homem mais velho, e esse homem mais velho era responsável por ensinar para esses meninos jovens tudo o que ele considerasse importante para uma vida plena e feliz em Atenas. Então ele ensinava como o cara
como a criança entender como procurar comida, como conseguir trabalhar bem, como viver em sociedade, como se limpar, como, sabe, fazer tudo, como tomar boas decisões. Era muito ampla essa educação, visando essa compreensão mais ampla da vida, além do militar. Então não tinha esse foco tão intenso no militarismo. A sociedade ateniense não tinha esse foco tão intenso no militarismo. Essa era uma grande diferença com Esparta, inclusive. Dentro do espaço da polis Atenas, tinham alguns espaços de convivência pública, como, por exemplo, tinha a Acrópole. A Acrópole era um local, geralmente um ponto mais alto da cidade, onde eles tinham vários templos para diversos deuses. Era como se fosse uma parte da cidade mais religiosa, tá? Especificamente para a religião deles, com templos para vários deuses, e eles se reuniam lá para fazer rituais, para fazer oferendas e tudo mais. E tinha também a Ágora. A Ágora era uma praça pública aberta, geralmente num ponto bem central da cidade, onde fosse mais fácil para todo mundo conseguir chegar. E lá tinha bastante comerciantes, porque se juntava muita gente, então junta comerciante, né? Até hoje a gente vê que as partes comerciais são as partes das cidades, são as partes onde passa mais gente, geralmente, né? Então tinha lá a praça, onde ia muita gente, porque eram lá que eram tomadas as decisões políticas, porque todos os cidadãos atenienses podiam ir na Ágora colocar os seus interesses lá para debate. Então, era um pouco diferente de Esparta, porque Esparta vinha lá uma decisão da Jerúsia, né? A Jerúsia tinha uma ideia, vamos fazer uma lei. Daí a Jerúsia levava a ideia para a... Esqueci agora a estrutura, ó, minha cabeça me traindo aqui, vou voltar aqui. Para a Ápela, e na Ápela eles decidiam se eles apoiavam ou não aquela proposta da Jerúsia. Aqui, em Atenas, na Ágora, qualquer cidadão podia chegar lá e falar, ó, aqui, esse assunto aqui está muito difícil para mim, sei lá, a gente tem que melhorar essa fonte de água aqui porque ela está suja. Daí o cara ia, defendia o interesse dele e as pessoas apoiavam ou não. E eles faziam longos debates políticos na Ágora ateniense, tá bom? E isso, essa participação direta dos cidadãos é uma demonstração do que a gente chama hoje de democracia direta. Professor, você está indo muito longe. Calma, só uma comparação. Hoje, eu, professor Henrique, quando eu vou participar de uma eleição, eu vou escolher o meu representante político. Eu vou votar em alguém que eu considero, segundo a minha decisão, segundo a minha reflexão, que eu considero que ele pode representar bem os meus interesses lá em Brasília, por exemplo. Na época, em Atenas, era uma democracia direta. Você não tinha que escolher alguém para representar o seu interesse. Você, se você fosse um cidadão, podia ir diretamente falar os seus interesses a público, defendê-los e participar das decisões diretamente. Então, hoje nós temos uma democracia indireta. Eu escolho alguém e esse alguém vai lá fazer o que eu acho que ele deveria fazer por mim. Tem uma série de problemas nesse meio do caminho, não vou entrar nesse exemplo agora, nessa reflexão agora. Na questão ateniense, era uma democracia direta. Cada cidadão podia ir diretamente defender os seus interesses. Tá bom? Por essa semana é isso. Na semana que vem nós nos vemos falando do capítulo 12, falando sobre como essas cidades se desenvolveram, como elas entraram em conflito entre elas e contra alguns outros povos. Beleza? É isso. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.